Good morning, students! Hoje eu tô aqui para corrigir com vocês a atividade 1, tá? Da semana 5 de inglês, referente ao conteúdo de numbers, números. E aí engloba os números cardinais, cardinal numbers, from 0 to 1000, tá? E os ordinal numbers, from first to 31st, ok? Você vai clicar no formulário para acessar. E assim que você acessa o formulário, logado ao seu e-mail institucional, a primeira pergunta que tem para você responder é o seu nome. Na sequência, você vai me dizer qual é a sua turma. Aqui, hipoteticamente, eu preenchi o meu nome e como se eu fosse uma estudante do 7º ano A, ok? O exercício número 1 é sobre os cardinal numbers, tá? Os números cardinais. E eu pedi que você escrevesse os números por extenso em inglês. Então, spell the numbers. Na letra A, o número que nós temos aqui é o número 260. Depois de assistir o vídeo e ler o material que eu postei para vocês, você deve ter percebido que para construir a casa das centenas, a gente sempre vai observar o primeiro algarismo, tá? Da casinha da centena. E a ele nós vamos acrescentar a nomenclatura 100. Na casinha da centena, então, o que predomina é essa nomenclatura, 100. Na casa do milhar, que a gente vai ver mais adiante, a nomenclatura que predomina é a nomenclatura 1000, ok? Mas fora isso, a gente vai utilizar repetidamente os números das casas menores, né? Principalmente os números de 1 a 9. Nesse caso, se eu quero falar o número 260, primeiro eu vou construir a casa do 200, no caso 200, e depois eu vou acrescentar o algarismo 60, que seria o 60. Então, 260 em inglês fica 260, ok? Agora observa aqui na letra B. Na letra B nós temos o algarismo 145. Vocês viram no material também que o algarismo 100, ele possui duas formas de se falar e de se escrever, né? A primeira é 100 e a segunda é 100. Para essa atividade, eu utilizei o 100, mas na chave de resposta, tanto uma quanto outra seriam alternativas possíveis, tá bom? Então, aqui, primeiro a gente constrói a casa da centena, né? No caso aqui, 100, que é 100, e depois eu acrescento o número 45, 45. Então, 145 no inglês ficaria 145, ok? Para reforçar a letra C, o número 713. Pela lógica, primeiro a gente escreve 700 e depois a gente acrescenta o 13. O 700 seria 700 e o 13, 13. Então, 713 no inglês é 713. Letra D. 994. Primeiro, eu escrevo a casa do 900, 900, ok? Depois, eu acrescento o 94, 94. Então, 994 é 994. E para terminar, a escrita dos números por extenso, letra E, nós temos o número 567. Primeiro o número 500, que é 500, e depois o número 67, 67, tá? Então, 567 no inglês fica 567.
Exercício número 2 ainda é sobre os números cardinais. Mas você vai resolver as operações matemáticas e o resultado, ele está escrito por extenso e você vai marcar para mim o resultado correto, conforme a operação que você acabou de resolver, tá? Então, por exemplo, aqui, letra A. 25 mais 26 dá 51. Se dá 51, a resposta correta é 51 ou 91? Obviamente, a que está marcada aqui, ó, 51, que é 51 no inglês, ok? Letra B. 97 menos 5 é 92. A primeira alternativa aqui é 12. Tá errado. A segunda alternativa, 92. Essa tá correta. Letra C. 51 menos 49. Moleza essa. Resultado 2. Número 2 no inglês é 2. 7 é o número 7. Não tá nem um pouco perto do nosso resultado, tá bom? Letra D. 68 menos 13. 55. 55 no inglês é 55, tá bom? Essa segunda alternativa aqui, ó, 67, é 67. Também foge completamente do nosso resultado, né? E a letra E, 82 mais 1 é 83. 83, ok? 83. Observa essa outra alternativa aqui, ó, 1000. Tá vendo que a casinha mudou? 1000 é a casa do milhar. Então, 1000 é o número 1000, tá? Diferente do que a gente viu aqui em cima, ó. Na casa das centenas, a gente usa a nomenclatura 100. E na casa do milhar, a gente usa a nomenclatura 1000. Essa é a grande diferença, né, das duas casas ao estudar os números cardinais, tá bom? Dentro desse exercício, eu também coloquei para vocês os ordinal numbers, do 1º ao 31º. Bastante cuidado que no português, se eu marco apenas esse algarismo aqui, ó, eu tô falando número 1, tá? Mas a partir do momento que a gente tem o 1 e aquela bolinha lá em cima, ou o azinho, a gente está se referindo a um número ordinal, né? Que indica ordem. Aí seria o primeiro, primeira, né? E assim sucessivamente. Na língua inglesa, a mesma coisa. Eu falei para vocês que, diferente do português, que a gente só pega a última letrinha, no inglês a gente pega as duas últimas. Então, bastante atenção na hora que você coloca o algarismo na hora de responder, tá? Por exemplo, aqui na letra A, eu quero que você escreva o algarismo 10th. 10th, o próprio nome está dizendo, ó. 10 vem de 10, né? Mas, como a gente está falando de números ordinais, aqui não é o número 10 mais. Aqui é o número, o 10º, tá bom? Ou 10ª, né? No português, a gente varia pelo Ozinho e pelo Azinho, mas pelo inglês, o TH, ele assume as duas funções, tá? Tanto masculino quanto feminino. A gente trabalha com o gênero neutro ao falar de algarismos, ok? Então, vale para um e para o outro. 10th, então, enquanto algarismo, eu iria escrever dessa maneira. Eu ia colocar o algarismo 10 e as duas últimas letrinhas que compõem o número ordinal, que no caso aqui é TH, tá bom? Agora, observa aqui, letra B, third. Third é o número terceiro, então eu vou colocar o algarismo 3 e depois eu vou pegar as duas últimas letrinhas, tá? E acrescentar ao lado do número 3, ok? Letra C, first, primeiro. Vou acrescentar o algarismo 1 e ao lado dele as duas últimas letras que compõem a palavra first. A mesma coisa aconteceria com o algarismo 2, né? Que tá aqui até na letra E. Second, tá vendo? Segundo, eu boto o número 2 e depois eu pego aqui do final a letra N e a letra D e acrescento ao lado desse algarismo.
Somente esses três, ó, first, second e third, eles merecem uma atenção exclusiva, porque a terminação deles é diferente. Mas observa que os demais, a tendência é que se repita o TH. Então, aí já fica mais fácil. Por exemplo, aqui, letra D. O quinto é o número 5, mais a terminação TH, né? Que se tornou o algarismo fifth. Ao final, eu peço que vocês retornem todo o exercício, confiram se tá tudo ok, né, na forma da escrita, e ao final que vocês apertem o botão enviar, tá bom? Quando você clica em enviar, você tem a opção de ver a pontuação quando a sua resposta foi registrada. É interessante que vocês abram e vejam a pontuação de vocês, porque vai aparecer a correção, tá? Toda vez que tiver o tick verdinho, significa que você acertou, tá? Agora, quando tem o X, logo na sequência tem a explicação de qual seria a chave de resposta correta, tá? E muitos alunos me questionaram: ah, professora, mas a minha chave de resposta deu como incorreta e eu acessei para dar uma olhada, né? Às vezes o estudante errou alguma letra, né, na hora de escrever, principalmente no exercício 1 e no exercício 2, alguns acrescentaram a primeira letra aqui como letra maiúscula. Nesses casos, tá, da letra maiúscula, eu reconsiderei, abri o formulário e não só importei as notas, tá? Eu corrigi a pontuação. Mas no caso de você, por exemplo, aqui nos números ordinais, colocar o algarismo 10 e não colocar o restante da nomenclatura, aí isso tá errado, tá, pessoal? Qualquer palavra no inglês, se você mudou uma letrinha, ela já pode ser uma nova palavra. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, né? A gente conversa até dentro de sala de aula, falo para vocês que na língua inglesa, infelizmente, é um pouco diferente da correção de língua portuguesa. A gente não tem meio certo, tá? Ou a sua palavrinha tá certa ou a sua palavrinha tá errada, porque ela pode ter um novo sentido só com uma letrinha de diferença, ok? Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, podem mandar perguntas através da plataforma, ok? Até a próxima correção. Bye, bye!